convencer Jesus, já começando pelo coração de Cristo, movendo pelo sentimento que eles tinham pelaquela cidade. Quantas vezes o inimigo ele tenta nos tirar do foco de Deus, ele tenta nos tirar da presença de Deus, mexendo com nossas emoções, mexendo com as pessoas que a gente ama. E ele fala: Senhor, se eu fizer dessa forma, eu vou me prejudicar. Ele tenta nos colocar de forma, tipo um paredão, né? Olha, se você não fizer assim, você não vai ter escapatória. Jesus ele se encontrava dessa forma. E essa cidade era o quê? Era a cidade política e religiosa de Jerusalém. Era a cidade onde se decidia tudo. E ali estava o templo. Cidade onde se encontrava o quê? O povo de Israel que esperava o Messias. Porque em Malaquias, no Malaquias, capítulo 3, versículo 1, a palavra do Senhor nos fala assim, ó. Malaquias 3, versículo 1. Vede, eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor. Malaquias ele faz uma profecia. Ele começa a falar que ele vai enviar aquele que é o Messias, o mensageiro da paz, o mensageiro que vai trazer ao povo a tão esperada presença do Messias. Então Jesus ele se encontra ali, ele é levado pelo inimigo até aquele lugar. O inimigo ele fala para Jesus, o inimigo ele coloca de uma certa forma algo que muitas vezes acontece hoje no meio religioso. No meio religioso de outras igrejas, de outros lugares, eles usam partes da palavra de Deus, ou seja, texto fora de contexto, para poder enganar as pessoas, para poder distorcer a palavra de Deus. Porque o inimigo chega até Jesus e ele usa a passagem que diz assim no Salmo 91. Ele começa assim: pois está escrito. O inimigo agora ele começa a usar a própria palavra de Deus. Jesus, nós lembramos que quando ele foi tentado pelo alimento, quando ele foi tentado pelo inimigo para transformar as pedras em pães, Jesus fala assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Agora o inimigo usa da mesma ferramenta que Jesus. E olha, Jesus, está escrito. O que está escrito? Diz assim, pois, no versículo 11, o Salmo 91 diz assim: pois aos seus anos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Ele usou a própria palavra de Deus para convencer o Messias. Ele usou a própria palavra de Deus para convencer o Messias a pecar, a ir contra a vontade do Altíssimo. Olha, você, por que ele coloca dessa forma? Olha, se você se jogar aqui, olha só a estratégia dele. Você vai encurtando o tempo. A sua intenção é que Israel te reconheça como Messias. Agora imagine se você se jogar aqui e nada acontecer, e toda aquela multidão lá embaixo enxergar você pulando e nada acontecer. Você será aclamado como Messias. Mas olha a astúcia dele: tirar um texto fora de contexto. Porque se a gente pegar o versículo 9 e diz assim: se fizeres do Senhor o teu Deus, o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Se fizeres do Senhor o teu refúgio, o do teu Altíssimo a tua habitação. Observe uma coisa: se você fizer de Deus o teu refúgio, a palavra dele está em seu coração. Se você obedece a palavra de Deus, o Senhor realmente te guardará. Ele evitará que as coisas ruins aconteçam.
Ele te livrará, não deixará que mal algum aconteça sobre a tua vida. Agora o que acontece? O inimigo, ele usa a palavra de Deus para convencer Jesus. Quantas vezes o inimigo já falou para você: olha, não tem problema em você pecar, não tem problema se você beber um pouco, não tem problema se você fumar, não tem problema se você assistir aquele vídeo, não tem problema se você ouvir aquela música. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, a própria palavra de Deus, nos fala que Jesus, ele ensina, né? Que devemos perdoar 70 vezes 7. Se o próprio Jesus ensina isso, imagina quantas vezes ele pode te perdoar. Você vai lá, comete pecado, depois chega em casa, dobra no seu joelho e pede perdão, porque a própria palavra de Deus fala assim: perdoar 70 vezes 7. O inimigo usa a própria palavra de Deus para te dar ênfase ao pecado. O inimigo usa a própria palavra de Deus para falar: olha, não tem nada escrito sobre isso, não há nada escrito sobre essa situação. Claro que você pode praticar, mas à luz da palavra de Deus, nós devemos saber que devemos se afastar de todo o mal. A palavra de Deus fala assim: fugir da aparência do mal. Porque o mal não aparece pintar os olhos, já se declara: mas eu sou um mal. A situação que você está vivendo, você não pode continuar, ela é ruim, ela vai te levar a pecar, ela vai destruir a sua vida, ela vai te levar à morte espiritual. E muitas pessoas continuam caminhando para a morte. Muitas pessoas acabam caminhando de uma forma sendo convencidos pelo inimigo que não há problema. Eu falei outrora aqui que tem pessoas que vão pecando, se acostumam tanto que o pecado faz parte da vida dela como cristã. Se acomodam com o pecado, como se o pecado, sabe, faz parte da sua vida. Que não há mal cometer erro. Só basta chegar até Jesus, como eu sempre falo aqui, pai, desculpa aí, Jesus, foi mal. Tem pessoas que pedem desculpa como se nada tivesse acontecido. Agora, cadê a humilhação? Cadê o arrependimento? A palavra fala assim: você confessar e deixar o pecado, o Senhor irá te perdoar. Mas você tem que confessar e deixar. Quando Jesus encontra aquela mulher adúltera, que ele está ali escrevendo, os acusadores estão lá tentando acusar ela, no final, não vou contar o texto, mas no final o que Jesus fala: olha, mulher, onde estão os seus acusadores? Todos foram embora, porque todo mundo tem pecado. Porém, mulher, vai e não peques mais. Você está perdoada, você está remida. Porém, agora é o momento de você seguir a sua vida de outra forma. Quando as pessoas vêm para a igreja, sentam no banco para assistir o culto, mas quando sai da porta para fora, quando escuta pelo inimigo: olha, pode continuar pecando. A Santa Ceia agora é só no outro mês. Não tem problema, você pode continuar assim na sua vida, porque quando você vier de novo, é só pedir perdão. O inimigo, ele sempre tenta nos convencer a cometer erros, ele sempre nos coloca no nosso ponto fraco. Jesus, ele amava Jerusalém, ele tinha um sentimento por Jerusalém. Jesus ama o seu povo, e a palavra de Deus nos fala bem claro: o inimigo, ele é assim. Ele é assim. E ele tenta convencer a Cristo que se ele se jogar, ele deve ser aclamado. E se ele se jogar, sabe o que vai acontecer? O povo vai receber ele como Messias. O inimigo queria atrapalhar o propósito de Deus sobre a vida de Cristo. Ele queria atrapalhar o propósito de Deus sobre a vida daqueles que um dia iriam aceitar a Jesus. Ele queria criar um Messias. Sabe o Messias? O Messias enviado pelo próprio inimigo. Porque se ele aceita aquela situação, provavelmente o povo de Israel ia reclamar, mas não seria da vontade de Deus. Qual é a situação que você tem vivido? Que as pessoas até batem
as tentações do inimigo. Você tem falado, isso não tem nada a ver, isso não vai fazer mal para mim, eu continuo indo para a igreja. Mas eu vou falar para você uma coisa: quanto tempo faz que você não sente a presença de Deus? Quanto tempo faz que você já não chora mais diante de Deus? Quanto tempo faz que você tem deixado de buscar o primeiro amor? Quanto tempo faz que você já não lê mais a palavra de Deus? O inimigo, ele convenceu você desde o começo, falar isso não tem problema, aquilo não tem problema. Hoje, muitas vezes, você se encontra morto espiritualmente, porque você caiu na cidade do inimigo, usando a própria palavra dele, falando que não há problema, que Jesus te perdoa, que você está vivendo no tempo da graça. Infelizmente, tem muita igreja que fala que sim, a graça é um favor não merecido, mas para permanecer nele, nós temos que lutar. A salvação é dada de graça. Agora, para manter é muita luta. É como que se muitas vezes tem uma tradição de casamento que a noiva ela sempre recebe ali uma taça de cristal, né? Ela pega e guarda. Só que ela tem que cuidar, porque se aquela taça cair, ela vai quebrar. De igual modo é a sua salvação. Foi dada de graça, mas você tem que zelar por ela. Você tem que permanecer na presença de Deus. Você tem que permanecer diante de Deus, cumprindo a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Glórias a Deus. Aleluia. Isso que acontece, o inimigo tenta refletir, mostrar para Jesus que não há problema em errar. Só que a luz da palavra de Deus, como eu já estava falando, Deus, essa palavra não fala assim: ao teu anjo dará ordens, né, que vão te guardar, vou estar do seu lado, vou te chamar alguma coisa com você. É para quem anda na presença de Deus corretamente, é para quem guarda a palavra de Deus, não aquele que se coloca à prova, testando a Deus, não aquele que se coloca à prova, fala assim: olha, eu vou me colocar em perigo, porque eu sei que o Senhor irá me proteger. Não vai não, não vai não. Eu vou até adiantar uma parte aqui que Jesus, quando ele responde ao inimigo, ele fala: mas também está escrito que ao Senhor teu Deus não tentarás. Não devemos tentar a Deus. Glória a Deus. Às vezes as pessoas começam a fazer situações caprichosas, fazer menos diante de Deus. Ah, Senhor, eu sou coitadinho. Tu sabes que eu sou fraco. Tu sabes que eu sou falho, mas não ora para pedir misericórdia de Deus e força a Deus. Não ora e não jejua para se santificar diante de Deus. É por isso que está fraco espiritualmente. É por isso que se encontra fraco espiritualmente, que se encontra abatido, sem a presença de Deus. Não ora, não jejua, não se alimenta da palavra do Senhor. A palavra de Deus nos fala assim: como é que a nossa alma se alimenta? É de ouvir a palavra de Deus. Mas se você não ora, não jejua, não lê a palavra do Senhor, aí vem esse caminho diante de Deus: eu não consigo, eu sou fraco. Você se faz fraco. Você não se importa, não pense em buscar a presença de Deus. Você deixou o primeiro amor. E ainda diz ao Senhor: tem que me guardar. Eu vou me testar. Eu me garanto. Eu vou entrar nessa situação aqui, olha, eu sei que eu vou passar, vai não. Porque você não deve tentar a Deus. O inimigo ele vai te derrubar se você continuar assim. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Os judeus, naquela época e até hoje, eles esperam um Messias diferente do que a igreja espera. Primeiro que eles esperam um Messias homem, né? Um homem carnal. Mas esse Messias que eles esperam é o Messias que entrará em Jerusalém, fazendo milagre, montado com um cavalo branco, lembrando que Jesus em Jerusalém sentado no lado do meio. Fala: será que é esse o Messias mesmo?
Mas aquele que conhecia Jesus, clamaram que Hosana, Hosana é o nosso Rei. Bendito é aquele que veio da parte do Senhor. Mas eles esperam o Messias de um cavalo branco fazendo estrondosos milagres. Eles esperam o Messias, sabe, totalmente carnal. E é por isso que Satanás ele chega a Jesus e fala: atira-te daqui. Primeiro que você não vai morrer, porque a palavra diz que você vai ser protegido pelos anjos do Senhor. Atira daqui, você vai ver esse povo que você tanto ama te receber como Messias. O que o inimigo tem convencido de você fazer? Que você toda vez fala: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Mas você não se posiciona. Não vai falar: não falou Paulo, não fala Paulo, não, a minha mulher está debaixo. Não. O Senhor está te cobrando, mas você não se posiciona diante de Deus. Continua como pecador e pecadora. Nós temos que se posicionar diante de Deus. Nós temos que buscar a santidade diante de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém, Senhor. Eles esperam o libertador em forma de homem, que entrará em Jerusalém de uma forma teatral, se engrandecendo. Mas a igreja do Senhor, ela espera o Cristo ressuscitado, um Cristo que veio transformar o mundo, trazer a paz ao mundo, mas que julgará o mundo com pulso firme, que julgará o pecado, o pecador, julgará aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Agora o clima está aqui no programa cheio de andar. Jesus ele traz uma resposta. Ele traz uma resposta que para mim é um tapa na cara de Satanás, que eu acabei de falar. Jesus ele não usa a passagem que Moisés cita em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, que diz assim: não tentarás, aqui é Moisés falando, nem não tentarás ao Senhor teu Deus, como o tentaste em Massá. Lembra que o inimigo ele usa um texto fora de contexto? Agora Jesus ele usa um texto com toda a base bíblica, toda a base histórica de algo que aconteceu com o povo. Jesus ele usa a mesma situação, mas pastor, o que aconteceu em Massá? O que houve ali? O que fez o povo se tornar tão rebelde? Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo. Vamos ler comigo isso. Êxodo, capítulo 17, versículo 1 em diante. Êxodo, capítulo 17, versículo 1 em diante. E diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, e indo de lugar a lugar, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se e repetiam, mas não havia ali água para o povo. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu Moisés: por que contendes comigo? Porque tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede água, murmurou contra Moisés e disse: porque nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? Clamou Moisés ao Senhor: que farei? E este povo daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel, leva contigo a tua vara, com que fizeres o rio, e vai. E entenderei ali, diante de ti, sobre a rocha, em Herói, ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés se fez na presença dos anciões de Israel. Versículo 7. Vamos ler só o final.
Não, vamos continuar no 7 mesmo, melhor. Chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Está o Senhor no meio de nós ou não? O que Jesus quis dizer para o inimigo nesse momento? Olha, a situação pode estar difícil. Eu acabei de passar por 40 dias de jejum. Eu estou com fome. Meu maior desejo é que esse povo seja salvo. Eu jejuei por essa nação. Eu lutei e orei por essa nação. Mas eu não vou negar a vontade do Pai. Eu não vou sair do propósito que o Pai estabeleceu ao meu coração. Eu não vou sair da palavra do Senhor. Você pode me oferecer tudo isso, mas há um propósito maior. Sabe qual é esse propósito? A cruz. A cruz salvará não somente essa nação, mas todos os povos da terra. Todo aquele que crê em mim será salvo. A nação de Israel nesse momento, eles começam a murmurar contra Deus, contra Moisés. Eles começam a murmurar e reclamar por falta de água, observando que nós podemos ficar até alguns dias sem água. Mas a palavra de Deus vai ser assim que eles acamparam, assim que eles colocaram ali no seu coração naquele lugar. Eles começaram, o coração deles começou a endurecer, e eles começaram a murmurar contra a vontade de Deus, contra o que estava acontecendo, não lembrando de tudo quanto o Senhor fizera por eles. Olha, o povo reclamou por água e disseram: será que está o Senhor no meio de nós ou não? O mesmo Deus que abriu o mar para eles passarem, o mesmo Deus que os livrou da perseguição do faraó, o mesmo Deus que os libertou da escravidão do Egito. Agora esse povo fecha os olhos para tudo quanto o Senhor fez e começam a murmurar por uma falta de água. Começam a murmurar e reclamar. Talvez se eles estivessem assim, pedindo: olha, Moisés, estamos com sede, será que você não pode clamar a Deus por nós? Mas não, eles começaram a reclamar, colocar Moisés contra a parede. Se chegou ao ponto que Moisés falou: olha, Senhor, se o Senhor tomar providência, vou me apedrejar. Há ameaça de morte contra a minha vida. Quantos de nós aceitamos a tentação do inimigo e esquecemos de tudo quanto o Senhor fez para nossas vidas e começamos a reclamar e a murmurar por falta de algo? Não entenderam o propósito de Deus sobre nós. Eles reclamaram por falta de água, mas nós sabemos que existe Cristo, que é o rio de águas vivas, que mata toda sede. A palavra do Senhor nos fala sobre a mulher samaritana, que ela se encontra ali no poço, e Jesus fala assim: olha, se você soubesse com quem você está falando, com quem está te pedindo água, você lhe pediria água, porque ele pode dar água, sabe, água que vai te matar a sede, te saciar completamente, você nunca mais terá sede, que é a palavra de Deus, que é o sangue de Cristo sobre a sua vida. Jesus, ele rebate o inimigo da palavra do Senhor, e ele declara para o inimigo: olha, não há nada que me tirará do propósito de Deus, não há nada que me separará daquele propósito que é a profecia que deveria aparecer pelo povo. O inimigo fala: olha, se você aceitar, você não precisa ser crucificado, você não precisa sofrer. Quantos, infelizmente, caem na lábia do inimigo e falam: olha, Senhor, eu vou aceitar a situação porque eu não aguento mais sofrer. A minha vida só tem sido de luta, 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 luta. Eu não tenho como continuar nesse propósito que o Senhor estabeleceu para a minha vida. Quantos são esses que deixam a promessa do Senhor? Vou colocar a situação aqui em Israel. Quantos são esses que deixam a promessa do Senhor por um copo de água? Quantos são esses que abandonam a promessa de Deus por um prato de leitinho? Vende aquilo que é de mais precioso que o Senhor te deu, que é a sua salvação, que é a promessa de Deus sobre a sua vida. Troca por coisas banais que
que depois eu vou falar: Senhor, o que eu fiz da minha vida, e não poderá mais voltar atrás, porque se perdeu. E virá o grande dia que o Senhor te julgará e falará: o que tu tens para me oferecer? E você vai chegar diante de Deus com as mãos vazias, com um monte de pecado nas suas costas. E Ele só vai olhar para você e vai falar assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ah, Senhor, mas eu orava, eu expulsei demônios, orei ali com uma irmã, ela foi curada. Eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Quantos acham que só porque às vezes oram, quantos acham que porque estão sentados no banco assistindo o culto, elas já estão salvos? Eu sempre falo aqui na igreja, é bem claro a palavra do Senhor: muitos são chamados, muitos são os que estão na igreja, mas poucos são os escolhidos. Poucos são os escolhidos. Que nós devemos buscar diante de Deus a salvação, buscar o propósito do Senhor e não cair na tentação do inimigo, recuar. O inimigo muitas vezes ele coloca atrás na sua vida para tirar o propósito de Deus que Ele tem para você. Quantas pessoas eu conheci que eram uma bênção, que eram uma bênção e não soube esperar o tempo de Deus, abraçou pratos que o levaram à perdição, que o fizeram pecar, que o fizeram atrasar a promessa do Senhor. E infelizmente, hoje muitos estão mortos sem a salvação do Senhor. Quantos aceitaram a tentação do inimigo e falaram: olha, por aqui o caminho é melhor, é mais curto, tem menos espinho, aqui é melhor você conseguir, esse caminho está assim, é só de dor, é só de luta. Mas o caminho de dor, de luta, é o caminho que vai fazer você chegar até Cristo. É o caminho que vai fazer você chegar até a salvação, chegar à promessa do Senhor. A palavra do Senhor hoje para você é: não ceda. Eu não sei o perigo de colocá-los diante da tua vida. Eu não sei o perigo de colocá-los diante de você. Não ceda. Não saia do propósito de Deus, mesmo que Ele use a própria palavra, mesmo que Ele use a própria palavra de Deus fora de contexto. Porque de verdade, irmãos, tem muitos que estão por aí em muitas igrejas. Não estou falando todos, não estou falando que a nossa é a única certa. Mas eu falo para vocês: tem muitos que estão indo aí, por exemplo, para o Chico, para uma igreja mais liberal, para uma igreja que você pode tudo. Que pastores ou falsos pastores usam a própria palavra de Deus para convencer, para falar assim: olha, não tem problema você andar assim, porque o Senhor só quer o teu coração. Deus entende que você é fraco, e é o Senhor que tem que servir você, não você servir a Ele. É o Senhor que tem que se adequar à sua vida, não você se adequar à palavra de Deus. Quantos estão perdidos? Estão lá pulando, sabe, dançando, estão lá vivendo a vida, sabe, após a outra, sem se preocupar com a salvação. Porque a única preocupação que tem aí é preencher o próprio ego. É preencher, sabe, assim: olha, eu preciso que Deus faça tudo para mim. E eu pergunto: será que você tem feito para o Senhor? Será que você tem se dado a Deus? Será que você tem se colocado diante de Deus? Senhor, qual é o seu propósito? Senhor, qual é o meu chamado, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? Ou será que nós temos aceitado a tentação? O inimigo fala para você assim: olha, você é chamado para ser membro de banco. Você é chamado para ficar só sentado, deixando que outros façam. Enquanto isso, você fica aí, e as almas estão dentro. Enquanto isso, você fica aí, perdendo a promessa de Deus, sendo que Deus tem chamado enorme, Senhor. Ei, no propósito do Senhor, ei, na presença de Deus, e você vai ver como a sua vida vai mudar. Porque aqueles que vivem diante da promessa do Senhor são aqueles que conquistam vitória, são aqueles que conquistam, sabe, todas as promessas de Deus.
porque se colocam diante de Deus em disposição do Senhor. E eu pergunto para você nessa noite: o que você tem feito da sua vida? O que você tem feito da sua vida? Deus tem colocado no meu coração. Sabe, às vezes tem muitas pessoas que falam assim: não, eu quero ser o melhor pregador, eu quero pregar e a igreja glorificar, pular. Mas que Deus tem colocado no meu coração é para levar uma igreja santa, para levar uma igreja santa até Ele. Porque um dia o Senhor vai chegar até mim e falar assim: aonde estão as minhas ovelhas? Aonde estão as minhas ovelhas? O que você fez com aquela alma que se perdeu? Qual foi a palavra que você deu àquela vida que ela foi no mundo? Qual foi a palavra que você deu àquela ovelha que ela simplesmente deixou de me adorar como antes? Deixou de se santificar diante de mim? Achou que servir ao Senhor era brincadeira e esqueceu de se santificar, e esqueceu de se colocar diante de Deus da melhor maneira. A palavra de Deus fala que Paulo fala para nós: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E eu sempre falo para meus filhos: se Jesus estivesse no seu lugar, será que ele andaria onde você está andando? Se Jesus estivesse no seu lugar, será que ele assistiria os vídeos que você assiste? Se Jesus estivesse no seu lugar, ele estaria do lado das pessoas que você tem estado. Se Jesus estivesse no seu lugar, Jesus aceitaria as coisas que você tem aceitado? Essa é a pergunta que eu faço para vocês hoje. Porque se Jesus não estiver em nenhum desses lugares que você mesmo acabou de responder, sai desse lugar depressa. O Senhor te chama à santificação e à salvação dessa noite. O Senhor, Ele te chama para que você se aproxime a Ele, para que você volte ao primeiro amor, para que você quebrante o seu coração, assim como Davi. Porque quando Davi reconheceu que ele era falho e pecador, ele se humilhou diante de Deus, ele buscou a face do Senhor, e o Senhor assim o perdoou. O Senhor te chama nessa noite a um conselho com Ele. Não aceite mais os pratos do inimigo, por mais que ele use a palavra de Deus para te convencer. Não aceite mais. Sabe por quê? Nessa noite você não vai olhar para ele e falar a seguinte palavra: pois está escrito, ao Senhor teu Deus não tentarás. Ou de outras linguagens: não tentarás ao Senhor teu Deus. Oh, Santo Deus da glória, santifique-se, igreja. Um dia você vai aparecer diante do Senhor, e eu falo para você que esse dia está próximo. Esse dia está próximo. Jesus está voltando. O que você tem feito da sua vida? O que você tem feito da sua vida? Peça perdão a Deus. Se aproxime de Cristo. E você vai ver a sua vida transformada. Ah, pastor, mas eu sou novo, ou eu já a minha idade já passou. Para o novo, eu falo para você: pare de continuar. Viva a palavra de Deus, que é a vida eterna. E para você que falou assim: já passou o tempo, o Senhor é aquele que revigora a força. E o Senhor é aquele que te faz sentir a vida novamente para você para a obra de Deus. Porque o Senhor é o Deus do tempo, é o Deus que comanda tudo. Ele fez com que Abraão e Sara tivessem um filho de idade avançada, onde não teria mais como ter, mas eles tiveram um filho, a promessa do Senhor, porque eles permaneceram diante de Deus, e só alcança a promessa quem permanece na palavra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu queria saludar com a igreja. Vou tocar um hino só para ministrar você também, que fala muito ao nosso coração nessa noite sobre o que nós temos estudado. O hino 75 da nossa arte cristã.
e no 75 da nossa Arca Viva. Pecado não serás, seguirei pecar, melhor e mais nobre será triunfar, coragem ao crente, dominar o mal. Deus pode livrar-te de guerra fatal. Em Jesus eis a palma da vitória, minha alma, e também doce calma, pelo sangue da cruz, evita o pecado, procura agradar àqueles a quem pede, do exaltar, não manches teus lábios com impura voz, defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a alma da vitória, minha alma, e também doce calma, pelo sangue da cruz. Senhor, benigno, qual morro na terra, na rocha eterna,